Daniel, boa noite. Boa noite. Boa noite, Thiago, companheiros. Gostaria que você fizesse uma análise da partida e, em seguida, a minha pergunta é: o Sport perdeu hoje, principalmente por conta de erros individuais? Bom, boa noite. Primeiro, pedir desculpa assim pelo atraso. Não eu tenho sempre vindo rápido às coletivas, mas existe um acordo aí com a equipe adversária que eles iriam fazer antes, aí resolveram não fazer, então a gente acabou ficando esperando e por isso foi a demora, tá? Vamos lá, sobre o jogo, acho que o jogo com uma leitura muito parecida com o que já aconteceu aqui em outras partidas. Na minha visão, o Sport que fez um bom jogo, mas que os erros individuais têm feito com que a equipe pagasse caro na questão do resultado final da partida, né? Porque não é fácil trabalhar no nosso momento e aí isso também impacta nesses erros. Claro que nós não vamos responsabilizar somente um atleta pelo erro, porque isso não foi só hoje, né? Em outras partidas também tem pesado muito na questão do resultado final dos jogos. Mas hoje, mais uma vez, foi isso, né? O primeiro gol muito rápido, onde nós começamos o jogo não conseguindo encaixar muito bem a marcação. O Vasco, né, um pouco superior, mais à vontade, vamos dizer assim, no início da partida. Mas, novamente, após o gol, a equipe foi entrando no jogo, foi ficando superior, teve superioridade no primeiro tempo, né, melhores oportunidades, e teve o pênalti. E aí, no final do primeiro tempo, já leva o segundo gol, que também foi outra ducha de água fria, mas mesmo assim equilibrou, voltou para o segundo tempo, já tomou o terceiro gol. E aí sim, as coisas ali 10, 15 minutos ficaram bem complicadas, mas vejo que após as substituições, acho que a equipe ganhou novamente vida, cresceu, teve oportunidades, fez o seu gol. Por muito pouco, talvez não encontrou o gol de empate, talvez muito também em função do momento, né? Que tá difícil apesar de ter feito 2 gols, mas tá difícil da bola passar ali pelo gol, né? Das oportunidades, cria, passa perto, o jogador tira em cima da linha, ou o goleiro defende. E foi isso. Saímos derrotados. Acho que nós temos que continuar lutando. Nunca dissemos que seria fácil e mais uma vez se prova que não será. E temos que continuar trabalhando em busca das vitórias, que é o que vai acontecer. Agora sim, Alberto. Boa noite. Você acabou, né, nesse trecho final da tua resposta, trazendo um gancho interessante, que é uma impressão que eu acho que é de muita gente. Por que o Sport faz tanta força para fazer um gol e a impressão que fica é que sofre com tanta facilidade? O que é que você consegue perceber? Qual a tua leitura? O que é que você de dentro consegue explicar nesse sentido? Eu acho que pode ser também o nosso momento, que é o peso que se carrega para as tomadas de decisões, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No ataque, a gente vê às vezes tomadas de decisões que em outros momentos, de uma tranquilidade ou num momento onde o clube esteja numa situação mais confortável, as jogadas talvez elas conseguissem fluir com mais tranquilidade. E infelizmente hoje a gente reconhece isso, que esse peso que se carrega desde o início do ano, em determinados momentos, é muito pesado, não é fácil, mas mesmo diante de todo esse peso, a equipe tem feito jogos contra adversários grandes, de um poder de investimento muito superior ao nosso, mas mesmo assim tem conseguido encarar esses adversários no que eu falo com relação ao que é o desenho do jogo. Não estou falando com relação à classificação, estou falando sobre o que aconteceu dentro do jogo, onde as duas equipes fizeram um bom duelo, mas claro, o Vasco se beneficiou muito pelos nossos erros e foi muito eficiente quando teve as oportunidades. Daniel, boa noite. Olá, boa noite. Lucas Alecrino, Mosaico Esportivo. Daniel, a gente tem 2 semanas aí, né, para o próximo confronto contra o Bragantino, né, lá na casa deles, em São Paulo. E o que é que fazer para blindar esses jogadores mentalmente, dar um pouco mais de ânimo, dar um pouco mais de energia, para a gente ver se os resultados realmente conseguem vir com, mais significante aqui para o torcedor? Olha, obrigado. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas assim, o trabalho tem que continuar.
Vontade, eu acho que luta, eu tenho enxergado dentro de campo. Né? Responsabilidade com a camisa, no sentido de determinação, de lutar dentro do campo, eu acho que tem acontecido. Erros individuais e coletivos, eu acho que fazem parte do futebol e isso tem comprometido talvez o resultado de momento. Não estou falando da classificação. E é em cima disso que nós temos que trabalhar. Vamos rever o que tem acontecido, refletir sobre questões individuais e coletivas, o que a gente pode tentar fazer, que é alguma escolha individual ou uma escolha coletiva de modelo de jogo para o prosseguimento, ou se vamos manter o modelo de jogo e pensar nas individualidades. Eu acho que é um tempo importante, né? Tem aí a questão do Luan, que é um atleta que vai ficar à disposição, apesar que o Luan não vai poder jogar contra o Red Bull, mas é um atleta que vai ganhar condição a partir disso, mas a gente pode ter uma volta do Thierry, que é importante, né, nesse momento. O próprio Karius também é outro atleta que tem a possibilidade de retorno. O próprio Sérgio Oliveira também tem possibilidade de retorno. Então nós vamos trabalhar esse tempo para tentar recuperar os atletas tanto no emocional, mas como também no aspecto clínico, para que o grupo possa estar mais fortalecido para a continuidade. Daniel, boa noite. Daniel, boa noite. O Sport de 2025 acumula incontáveis recordes negativos, né? Mas a gente está falando de um time que chegou a mais um jogo sem ganhar dentro de casa. Já são 13. E o próximo jogo do Sport aqui na ilha é dia 21 de setembro e já vai ter completado 6 meses do Sport sem ganhar na Ilha do Retiro. Queria te perguntar, você que é ídolo do clube, para além do cargo de técnico atual, como é que explica para o torcedor que mais uma vez veio para a ilha, né, mais de 15 mil torcedores, contra Santos, São Paulo, já tinha um bom público também. Como é que explica para o torcedor um time que é incapaz de ganhar dentro de casa? É difícil encontrar explicação nesse momento. Eu acho que eu particularmente tenho que pedir desculpa ao torcedor pelo que tem acontecido. É claro que nós temos a responsabilidade do momento, desde que assumimos o comando da equipe, mas é um peso que nós carregamos de muito tempo. E o comprometimento com a camisa, pelo menos, vou fazer de tudo para que ele sempre aconteça, independente do resultado final. E é dessa forma que nós vamos seguir. Existe esse retrospecto, como também existia o retrospecto que não se ganhava um jogo, ganhou. Claro que ainda é muito pouco, né, porque a gente precisa, mas nós temos que fazer jogo a jogo, tentar buscar essa vitória aí na próxima oportunidade. Claro que antes ainda tem o Red Bull, que é o que nós vamos pensar nesses dias que nós não teremos jogos. Daniel, boa noite. Thiago, boa noite. Marcelo, colegas. Você chegou, Daniel, sabendo do desafio que teria pela frente com o Sport, ainda antes da intertemporada e tudo mais. E nesse ponto a gente também sabia qual seria o desafio, né? Mas numa situação como essa, um trabalho que vem sendo feito, que querendo ou não, existem momentos únicos para algo positivo e momentos únicos para algo negativo. Eu imagino que esse seja um momento único. Qual vem sendo a tua principal dificuldade assim no dia a dia, como treinador de maneira geral, não só para questão técnica do momento ofensivo, momento defensivo, mas seja na parte de manejar o grupo, de conversar com os caras, de deixar todo mundo motivado em meio a um momento que é negativo e é muito singular também? É um trabalho muito difícil, né? Eu reconheço isso, sempre reconheci que seria muito complicado o nosso momento, mas assim, fazendo uma reflexão de tudo que tem acontecido, vamos lá, nós recebemos um time que, quando nós assumimos, na minha visão, não existia nenhum legado deixado, não existia um modelo de jogo definido, não existia uma base, não existia uma base nem de modelo de jogo e nem de equipe. Haja vista, vamos fazer uma reflexão da equipe que tem começado base, os jogos nas últimas rodadas, quantos jogadores estavam aqui antes da nossa chegada. Então assim, o esporte mudou muito, e em tão pouco tempo você fazer tantas mudanças não é fácil. Não é fácil você encontrar um modelo de jogo ideal, que apresente resultado, que consiga fazer através do modelo de jogo que atletas individualmente também performem. A pressão que existe também é complicada. Então, assim, tem tanta coisa que a gente tem feito, reformulação, saídas, chegadas. Às vezes a chegada, quando a gente faz uma contratação, o atleta precisa de tempo também. É um ser humano. E não é fácil encarar os jogos da pressão que existe numa equipe grande como o Sport. Mas eu vejo luta. Eu vejo que a equipe tem se doado no aspecto vontade. Claro que só vontade não é suficiente.
né? E a equipe tem apresentado em muitos momentos dos jogos também organização, treinamento, você vê que tem coletivo, mas existem muitos momentos de oscilação dentro dos jogos. E a gente não pode esquecer que nós estamos jogando a Série A. E numa Série A, quando o adversário vai, dificilmente ele erra. Né? Então, assim, quando existe uma oportunidade para o adversário, ele vai lá e mata. E nós criamos, e às vezes criamos muito, várias oportunidades, mas não temos a mesma eficiência que o adversário. Então isso é o que tem comprometido. Mas de uma maneira geral, nós estamos trabalhando e fazendo muitas mudanças para tentar essa busca por resultados e salvar a equipe, salvar a temporada, mas são muitas mudanças que estão acontecendo em tão pouco tempo e futebol é muito difícil fazer dessa forma, principalmente com a Série A em prosseguimento como nós recebemos aqui.